A todos vocês aqui na Avenida Paulista, eu apresento vocês um amigo, um preso político, o único jornalista que estava nos atos do 8 de janeiro de 2023, trabalhando e foi preso injustamente. Marcos Vanucci, esse é um preso político dos atos do 8 de janeiro de 2023. Ele vai dar a palavra dele sobre a tortura que ele sofreu dentro do presídio da Papuda, como outros e outros patriotas que estão presos lá. Marcos Vanucci, eu dou a palavra a você. Eu agradeço de coração aberto todo o seu trabalho que você fez naquele dia, que é muito importante para nós, porque não existe golpe de pau e pedra, não existe golpe com Bíblia na mão. Exatamente, não existe golpe com senhoras de 70 anos. Eu dou a palavra ao senhor. Obrigado, Vitor. Queria agradecer a presença de todos os colegas que estão conosco aqui na Avenida Paulista, agradecer a força do trabalho do Influenciadores do Brasil, agradecer a VV8, a TV, da qual sou funcionário como comentarista político atualmente. Importante o depoimento de uma pessoa que foi vítima desse sistema enquanto trabalhava. E é importante deixar muito claro para todas as pessoas e tentar uma resposta plausível de qual é o crime que um repórter comete ao cobrir fatos. Eu, como ex-repórter da Globo, Rede TV, Rede Record, Rádios Globo e CBN, estava em Brasília cobrindo os atos do 8 de janeiro e acabei me tornando uma das vítimas desse escárnio jurídico que acontece no Brasil atualmente. Falo escárnio jurídico com toda a propriedade, também pela minha formação em Direito. E sei que o que está acontecendo no Brasil é uma ditadura da toga imposta por um Supremo Tribunal Federal, tomado politicamente, amarrado ao sistema com o desgoverno Lula e com a imprensa militante brasileira que insiste em manipular a opinião pública. Falo isso com toda a propriedade porque passei por todas as redações dessas grandes empresas de comunicação e sei exatamente a manipulação que acontece nessas redações. Manipulação esta que se dá simplesmente por manobras financeiras bancadas por todos nós brasileiros, pagadores de impostos. A SECOM, Secretaria de Comunicação do Governo Federal, banca milhões e milhões de reais para a Rede Globo te manipular descaradamente, assim como a Record, assim como a Rede TV, assim como a Band. É assim exatamente que funciona o sistema. Há décadas a população brasileira vem sendo manipulada por esse sistema maldito. E é sempre muito importante lembrar que servidores públicos estão para servir ao público, porque são mantidos com o dinheiro do nosso salário. E o STF e ministros que nunca foram eleitos por voto popular não estão acima da lei, são pagos com o nosso dinheiro e devem respeitar a soberania do voto popular. Nos obrigam a votar, mas nós não temos direito de saber para onde devidamente foi o nosso voto. Alexandre de Moraes é um assassino. Alexandre de Moraes entrou para a lei, foi agora sancionado com a lei Magnitsky como o maior violador de direitos humanos. Uma vergonha para a Suprema Corte do nosso Brasil, que pela primeira vez tem um ministro como um dos mais graves violadores de direitos humanos do Brasil. E se o governo Trump, se o governo americano, a maior potência econômica do mundo, sabe o que está acontecendo no Brasil, já está na hora de a população brasileira acordar, porque a ditadura, ela não é seletiva. Só um minutinho. A ditadura não é seletiva. Muito me estranha
ministros criticarem tanto a democracia dos Estados Unidos, mas ter mansões e bilhões escondidos nos Estados Unidos? Por que eles não escondem os seus bilhões roubados da população brasileira em Cuba, na Venezuela, em Nicarágua, na China? Por que eles não mandam as suas fortunas para essas ditaduras? Por que Alexandre de Moraes ou Barroso não vão passar férias na Venezuela? Porque o povo morre de fome. É exatamente isso que acontece. E eu, como uma das vítimas do 8 de janeiro, como o único jornalista preso, cobrindo, exercendo a minha função enquanto repórter que sou há quase 20 anos, senti na pele o que é a ditadura que tentam implementar no Brasil. Nós não estamos aqui pelo político A ou B. Nós estamos aqui pelo país, pela liberdade de todos vocês que nos criticam, inclusive. Pela liberdade de um país que nunca adotou o socialismo como regime de governo. E o Brasil não vai se dobrar a esses tiranos, a esses corruptos do Supremo Tribunal Federal, que tirou um ladrão da cadeia para se tornar presidente da República. Lugar de ladrão é na cadeia. Lugar de quem fez mensalão, petrolão e acabou de roubar aposentados, inclusive os seus avós, é na cadeia. Ladrão, Lula ladrão, STF, ditadores da toga que querem calar a população brasileira e não vão nos calar. O que depender de nós para derrubarmos essa quadrilha que tomou o poder, nós estaremos na rua diariamente. E para os imbecis de plantão, eu aconselho: leiam a história, procurem se informar sobre a história das ditaduras pelo mundo. Acompanhe a história e não fale aquilo que você não sabe. Não discuta sobre temas que você desconhece. Não abra sua boca para discutir sobre algo que você não tem a menor propriedade para falar. Fale daquilo que você sabe, porque todo mundo sabe que José Dirceu, Lula, Genuíno e muita gente está por corrupção, por mensalão, por todos os esquemas que foram aí denunciados na Operação Lava Jato. Muito obrigado ao jornalista Marcos Vanucci. Nós iremos agora tocar o hino nacional do Brasil. Peço para que a equipe de som possa aumentar o som do Bluetooth. Peço a todos vocês que estejam aqui, fiquem na posição de juramento da bandeira na hora que tocarem o hino.